Bem, nós estamos fazendo a região dos lagos no Chile. A gente está aqui numa praça na cidadezinha de Futrono, né? E esse lago Ranco é um dos maiores lagos do Chile. E a gente está nesse momento... Lá em cima, vídeo. Aqui. Então, Futrono. A gente fez esse caminho hoje. Kaunaue, Nifem, e esse nome que eu não vou falar porque eu não consigo. Enfim, a gente já fez toda essa região aqui também. E estamos nos preparando para fazer fronteira. A gente vai em 2 dias fazer a travessia. Não tá aqui nesse mapa. Não. Só mais acima. A gente vai continuar aqui na região dos lagos por mais 2 dias, 3. E depois a gente vai fazer a fronteira voltando para a Argentina. Mas ainda temos algumas coisas para registrar nessa região. Esse é o mapa turístico de Futrono, Cuenca e Lago Ranco. E tem o vulcão, nossa, vulcão Mocho Cochuenco, na reserva nacional que leva o mesmo nome, Mocho Cochuenco. A gente vai aqui. É, a gente vai a Puerto Fui até o lago Pireueico, sei lá como fala isso. Depois nós vamos no porto aí do lado. E a gente vai para essa região aí. Só para ter uma noção que a gente está fazendo essa região. A gente não tem filmado nesses últimos 2 dias praticamente nada. Tá para variar o clima assim chuvoso. E a gente ficou envolvido com algumas questões ali para resolver aquela infiltração de água no teto do motorhome. Fomos para uma oficina, até parcialmente foi feita uma camuflagem. E também na parte da elétrica também foi dado uma camuflada aí, vamos ver. E aí depois seguiremos os próximos passos. A cidade aqui a gente não tem muita informação turística, na verdade aqui está sendo só um ponto de passagem. A gente resolveu dormir aqui na cidade, mas não temos previsão de fazer turismo por aqui. E é uma cidade pequenininha aqui do sul do Chile, ainda com influências da cultura Mapuche. E é isso. E neste lago aí, aqui abaixo, uns 500 metros, tem um porto que tem uma balsa, uma barcaça, como eles dizem, que vai para uma ilha. E essa ilha é completamente Mapuche. É os povos originários que vivem ali. Então as comunidades, eles chamam também de comunidade indígena, né? De repente amanhã, se a gente acordar cedo e não estiver chovendo, dá para ver os horários da barcaça e não ir com carro, ir com só a pé. A gente vai ver, tá avaliando isso, mas não temos nada definido para fazer aqui. Só vamos dar uma caminhada agora na cidade. Bem, nós ainda estamos na região dos lagos. Estamos no Centro Educacional São Sebastião. E aqui do outro lado da praça é o Liceu Padre Sigisfredo. O nome da cidade é Panguipulli. Esses 2 L's aí sempre me pegam na pronúncia. É Panguipulli. Estamos indo aqui na igreja. Lá atrás da igreja tem a outra escola, ensino fundamental. O liceu aqui é ensino médio.
A gente está se preparando para passar a fronteira. Acho que amanhã a gente passa a fronteira. A gente vai fazer mais uma travessia de um lago aqui antes de passar. A igreja aqui não tem nada a ver com aquelas que são tombadas como patrimônio lá na ilha de Chiloé. Nós estamos logo acima. Mas ela também é em madeira. Aqui também a gente está sob influência da cultura Mapuche. Só a cultura e a própria região toda a gente ainda trabalha com a questão da madeira, porque tem muita madeira aqui. Nossa, e realmente cada vez que eu entro numa igrejinha dessas de madeira, me lembra as igrejinhas lá do interior no tempo de infância. É meio-dia, por isso está tocando o sino. É uma igreja que mistura um pouco o estilo barroco, da arte barroca, com a cultura local. Essa cidade também ela está do lado do lago. É o lado Ranco? É, né? Não, esse não é o Ranco. Não é o Ranco? Não. Tem um outro lago aqui que chega, que eu não sei então se é como é o nome, eu achei que fosse o Ranco. E é uma cidadezinha também já próxima às montanhas, que já tem essa questão de conviver com o frio. Ali na nossa frente, tapado nas nuvens, Desce um vulcão. não sei qual dos vulcões que é, porque aqui todo lado que a gente olha tem vulcão, mas eu acho que esse é o Moncho. Lago Pangipuli. E esse lago é o Lago Pangipuli, que é o mesmo nome da cidade. E nós vamos contornar ele bastante agora, de agora em diante. Que a gente vai sair daqui a 60 e poucos quilômetros tem o Puerto Fui, que é onde a gente vai embarcar pelo Lago Pirihueco. A gente vai atravessar ele de ferry, e do outro lado, uns quilômetros a mais do outro lado, já é a fronteira com a Argentina. E essa fronteira, essa rota só chega na Argentina se passar pela barca. Não tem outra opção. Não tem estrada. Não tem estrada, tem que passar, chegar em Puerto Fui, pegar a barcaça e fazer a travessia. Eu andei olhando, a travessia demora entre 3 e 4 horas, depende das condições climáticas. E é um passo bem pouco utilizado, exatamente pela essa dificuldade de ter que passar por esse barco. Só que a gente ficou curioso, porque a gente olha a fotografia do lago, ele é bem estreito e bem comprido. Então deve ser uma paisagem meio que parecendo ele parece um fiord, na verdade, né, de tão comprido. E também porque de todos os que tem aqui no sul, entre Argentina e Chile, é o único que a gente ainda não passou, né? Tem um outro que tá fechado. Esse tá não tem desabilitado agora, não tem como passar. E tem um outro lá no sul, que é perto de O'Higgins. Mas que também é só 4x4, que a gente também não tem como passar.
Mas um dos motivos de passar por isso, porque aqui a gente está bem no centro da cidade. Vou atravessar antes que feche para nós. E é isso, ó, uma cidadezinha super tranquila, com cara de cidade de interior, cara de cidade de montanha, né? E é só comércio praticamente. A gente não pesquisou nada sobre a questão de turismo aqui. A única coisa que eu já vi é que tem questão de passeios de barco e caiaque, essas coisas. E aqui é um mini mercado público, buenos momentos. Olha essa couve-flor, a gente via muito na Itália esses dois tipos. No Brasil não lembro de ter visto couve-flor dessa cor. É um cruzamento modificado geneticamente. Bem, entramos casualmente no restaurante, vamos almoçar, vamos comer o menu do dia. E no menu do dia está 2 cervejas. incluído 2 cervejas, está valendo. Vamos ver quanto custa o menu do dia, para ter uma referência. São 9.500 pesos argentinos. R$57. R$57. R$65. Vem o que vem? Vem uma sopa de início, mas deve ser uma sopiquinha desse tamanho, pequena. Depois vem cerdo, né? Porco. Lombo de porco no forno. Depois tem uma sobremesa. E tem café no final. Café ou cerveja. A gente já escolheu a cerveja. É um lugar muito simples, está aqui no centro da cidade. Tem mais fio na frente do que outra coisa. E como chama a cidade? Panguipulli. Panguipulli, essa você lembrou. Bem, aqui está a entrada. A surpresa é um ovo. Mas o teu veio carne, o meu não veio. A sopa de frango com ovo. Esse daí é bem picante, quero ver você comer isso daí. Isso se chama merquém. É uma espécie de uma pimenta aqui local. Dizem que é muito picante, não sei. É? Então eu não tô sentindo gosto de nada. Então tá bom. Bem, chegou o prato principal, tem um nome aí, eu não sei o que, de papas, não é polenta. Tá bom? Não? A cara dele não sei o que não. É papas com alguma coisa, é um tempero local, não sei o que é. Mas não tem sal nenhum? Aqui não tem sal. Açúcar. Vamos ver qual vai ser. Bem, então, está incluído também no menu do dia, ó, o café e a sobremesa. Essa torta, ela tá recheada com uma frutinha que se chama arândano, que é uma frutinha típica aqui da região. Eu já tomei inclusive cerveja de arândano, é uma delícia. Essa fruta, ela é parecida com o quê? Não sei, não temos nada, nenhuma fruta conhecida no Brasil que eu conheça pelo menos, que dá para comparar. Ela tem cor assim escura de tipo amora, mas não tem nada a ver o sabor da amora. Então, e aquela batata que a gente almoçou, ela tava, o prato não tava tão saboroso por conta do tempero, mas é uma batata típica daqui. Então sempre que a gente pega o menu do dia, a gente tem a ideia de experimentar produtos locais, né? E aí nem sempre a gente se adapta muito com o sabor, mas são experiências normalmente positivas, né? Não tem nenhuma assim de menu do dia que a gente tenha realmente, não valeu a pena. Aqui realmente não. Todo menu do dia tá valendo a pena. Por exemplo, a carne de porco, o lombo de porco que nós tivemos aqui, estava escrito lombo de porco ao forno. Só que a gente quando assa carne de porco, a gente assa muito a carne de porco, ela fica bem sequinha. Aqui não, ela parecia que estava quase cozida, bem branquinha. Tá? Mas só que a minha mãe fazia isso, então pra mim não é estranho. Pra mim é estranho, porque pra mim a carne de porco tem que ser muito assada. Mas é isso, valeu a experiência do menu do dia aqui também. E esse doce tá muito bom.
E o café veio junto, ó, a gente não tá pagando café separado, é tudo incluído no menu do dia. Então ali na frente está o lago Panguipulli, que é o mesmo nome da cidade. Aqui estão fazendo uma limpa na costaneira, porque a costaneira aqui está bem mal conservada. O carro está ali e a cidade está nessa direção aí, subindo a montanha lá. E é isso, depois de algumas horas a gente ficou aqui, que era só ponto de passagem mesmo. E agora, para variar, olha o céu. E é interessante que a cidade aqui parece ser uma cidade pequenininha, né, onde a gente está. Mas a cidade é bem grandinha, Lídio. A gente entrou, a cidade lá em cima já tem cidade. A gente não tem o hábito de pesquisar qual é a quantidade, o número de população e tal. Mas é uma cidade bem estruturada. Mas não é um amigo de viagem. Mentira, não sei quem é. É um chileno. É um chinês, é um chileno. A gente não tem o hábito de pesquisar a população das cidades que a gente passa. Mas essa cidade, vamos chamar assim, de mediana. E ela não é turística. A gente não achou realmente nada de específico para turista. Pelo contrário, é uma cidade que tem mais vida comum, local, do dia a dia da população. A gente não é uma área de zona franca, mas a gente encontrou muita loja de roupa de segunda mão. Mas a gente só tá dando uma olhada, a gente foi olhar para ver se achava uma capa de chuva, que nos últimos dias a gente se deu conta que é um elemento necessário. Mas Artigo de primeira é um artigo de emergência, porque não dá para andar com guarda-chuva. A gente tentou por 2 dias andar com guarda-chuva, já quebramos 3 guarda-chuva com o vento. Então o negócio vai ser comprar capa de chuva mesmo, tá? Então a gente vai procurar fazer esse investimento. E agora a gente vai sair em direção a Porto Fui. São 60 e poucos quilômetros. A gente vai dormir lá mais próximo da barcaça para evitar problemas de atraso e tal, para a questão do tempo também. Então, que imagem linda na escuridão. Olha aqui. Olha como está o tempo. Bem, nós vamos fazer a travessia do lago em direção ao Passo Rumaun, no Porto Fui. Estava previsto para a gente embarcar às 12. Vamos embarcar agora às 7 da manhã, antecipamos porque não deu para fazer nada aí desde que a gente chegou. Em função da chuva, a gente vai tentar fugir da chuva. Vamos ver o que vai acontecer. O lugar aqui é muito bonito, a natureza muito bonita, mas tem algumas opções para fazer aí que a gente percebeu. Tem algumas cervejarias, tem algumas trilhas, mas a previsão... Carregada? Não. Então a gente ia ficar mais tempo aqui, a gente viu que tinha mais coisas para fazer, mas a gente vai tentar fugir da chuva. E aí nem muitos registros desse lugar não vai ser possível, até porque ainda está escuro. Vai clarear aqui lá por volta das 8 e nós vamos sair às 7. Então vamos fazer a maior parte do trajeto. Se sair no horário, a gente vai fazer a maior parte do trajeto no escuro, porque são o que? 1h30, menos de 2 horas aí de travessia. Já estamos embarcados, não tem como sair ali para fora. Essa barcaça é menor, então ela tem um espaço pequeno lá para ficar, de área coberta, não tem camarote VIP. Estamos saindo de Porto Fui
Vamos passar por todo o lago Pirihueco até chegar no porto do outro lado com o mesmo nome, Pirihueco, e vamos fazer o passo Huaún e entrar novamente na Argentina. E a gente chega na Argentina próximo a San Martín de los Andes, a alguns quilômetros acima. E aí a gente vai ver o que fazer. Se estiver chovendo, a gente segue no caminho, porque a gente já passou por lá. Ficamos 2 dias lá, os 2 dias com chuva. E aí, se tiver previsão de sol, a gente para, mas o que não parece ser o caso. E aí, se continuar chovendo, a gente segue a estrada. E aí vai ser pouco registro e vai ser isso. Quer falar alguma coisa? Não. Então tá, então até mais. A barca tá fechando e estamos partindo por 2 horas de navegação. Bem, depois de 2 horas praticamente, estamos finalizando a travessia. Ó, já dá para visualizar aqui do outro lado. Tem uma estrutura ali que eu não sei o que é, uma construção abandonada. E aqui a gente só vai fazer o passo mesmo. A gente vai rodar uns 4, 5 quilômetros e já vai entrar na Argentina. Foi uma travessia bem tranquila, o tempo inteiro aqui sentado dentro do carro. Não saímos daqui porque não tinha como sair por conta da chuva. Aí é isso, foi legal, bem de boa, sem surpresas. Também sem ter podido ver nada. Mas é isso. Acabamos de fazer a aduana da saída do Chile e ingressamos na Argentina. Foi super tranquilo. Acabou o asfalto. Nós estamos novamente no Parque Nacional Lanín. E por conta de ser o Parque Nacional, não tem asfalto dentro dos parques nacionais, na maioria dos parques da Argentina. E principalmente porque aqui é uma área enorme de preservação. Olha que visual. Daqui a 2 quilômetros vamos chegar na aduana argentina para fazer oficialmente a entrada. Ainda estamos no território que é argentino, mas não é oficial. Nós não estamos nem no Chile nem na Argentina. Estamos em terra de ninguém. Bem, acabamos de fazer o passo Huaún, entramos na Argentina. Pela primeira vez na Argentina fomos tão fiscalizados. O carro foi todo vistoriado. Tinha umas nozes aqui descascadas, tivemos que comer. Só que aí as inteiras que estão aqui do lado, ele nem falou nada, né? Isso que eu não entendi. Acho que ele não viu, ele achou que era só um saco plástico. Nós vimos que tinha algumas nozes descascadas, já secas, que elas já saíram da Argentina e tivemos que comer. Mas daí tinha pouca. Mas assim, é tranquilo quando você tem tudo em ordem. A gente tinha limão, aí eu já tinha descartado, jogado no lixo. E aí ele resolveu ficar com uma garrafa de vinho que estava aberta, que eu não sabia que tinha restrição para garrafa de vinho aberta, nunca tinha visto isso. E ainda ele pediu para tampar para que não caísse. Então, para poder ele beber depois, né? Senão azeda para ele beber. Então, deve ser isso. Na realidade, eu acho que nunca tinha acontecido da gente chegar numa aduana também com a garrafa aberta. Nunca, foi a primeira vez. Foi a primeira vez também que acho que aconteceu isso. E
É isso, mas foi bem tranquilo, já estamos na Argentina. Ainda bem que tinha só nós, porque um único veículo, ficamos aí uns 20 minutos, eu acho. Se tivesse mais gente, do tanto que eles ficaram enrolando, a gente ficaria um bom tempo ali. Agora é interessante, né? Eram 6 carros na barcaça. Apenas nós passamos pela fronteira, porque os outros 5 carros eram chilenos e ficaram aí para dentro do Chile, tá? E tinha 6 funcionários ou 7 para fazer a nossa coisa. E provavelmente não vai ter bem. Talvez à tarde tenha mais alguns, porque às 12 horas tem mais uma balsa. E às 3 da tarde. E às 5 da tarde tem outra. Então pode ser que durante o dia eles tenham mais 2 ou 3 veículos para atender. É isso, mas a gente perguntou sobre essa questão de movimento. Esse é um passo que só no verão tem movimento. Agora, nesse período de agora até depois do inverno, não tem movimento por aqui. E é isso. E a estrada é bonita, apesar de ser de ripio. E tá horrível, cheia de buraco. Tá bem ruim. Mas o visual é no meio do parque, né? O Parque Lanín, do lado do vulcão Lanín. É isso, a gente vai devagar e daqui a pouco a gente está na Ruta 40 novamente. Bem, chegamos na Ruta 40. De algum modo estamos finalizando uma primeira etapa da viagem. Não necessariamente como havíamos planejado. E com pelo menos um mês de antecedência, em função de alguns ocorridos, especialmente a infiltração de água no carro, pelo teto. E aí a gente vai agora fazer um percurso que não estava nos nossos planos. Estamos voltando a Junín de los Andes. Só vamos passar por Junín de los Andes. Nosso ponto de hoje está marcado até Zapala. São 240 quilômetros praticamente daqui até lá. Não sabemos se vamos seguir depois além disso ou se vamos parar antes disso. Estamos sem planejamento. Dormi muito mal essa noite e não tô afim de dirigir com sono. A hora que eu cansar eu paro. Aí se o Lídio quiser continuar, também ele disse que não dormiu bem. Como também não temos data para chegar para nada. Na verdade já faz 3 noites que tô ando dormindo meio mal. Não sei o que anda acontecendo, mas enfim. Então voltamos aqui para essa região dos lagos argentinos, com essas construções, essas casas de montanha, né? E é isso que teremos para os próximos quilômetros.